Bem-vindos ao FreelaCast. Esse é o nosso segundo episódio. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que é a Lisana Maioli. Ela tá um pouquinho distante do pessoal aqui do Brasil, tá em Gibraltar. Acho que muita gente sequer sabe onde é que fica. Bem-vinda, Alice. Obrigado por ter topado essa conversa. E é um prazer enorme falar com você. Obrigada por ter me convidado, estou super feliz. Você sabe que eu sou super sua fã, então para mim é mais do que uma honra estar aqui com você. Nossa, nem fala isso. Bom, Liz, que nem eu estava te falando agora há pouco, eu tenho tanto material para falar sobre você que eu preferi não fazer um roteiro fixo para a gente seguir. Eu acho que seria injusto com toda a tua carreira se a gente limitasse por pautas e coisas do tipo. Então, eu vou mais ouvir do que falar nesse podcast, mas tem algumas coisas que eu queria que você fosse um pouquinho mais a fundo, que eu vou te guiar no decorrer da conversa, tudo bem? Tá bom, combinado. Então me conta lá do começo, lá da Liz de São Paulo, que foi pro interior de Araçatuba, começou na Metodista. Como é que foi essa história? Cara, então eu nasci em São Paulo, na verdade, mas eu acabei indo pro interior com a minha família, passei a infância lá. Lá no interior eu já brincava de fazer jornal, já estava me envolvendo com comunicação de alguma forma. E aí eu decidi ir para São Bernardo, né, voltar para as raízes, para estudar jornalismo. Foi onde eu estudei lá na Metodista, na Metô. Por que jornalismo? Lá de São Bernardo. Então, eu sempre quis trabalhar com comunicação. No colégio, eu já me envolvia em fazer jornalzinho, entrevistar gente, já tinha um programa de rádio também. Então, eu sempre estava envolvida com comunicação de certa forma. E meu pai, o sonho dele era fazer jornalismo. Ele tem uma voz de radialista, ele trabalhava com rádio também, mas como eu não tenho voz de radialista, eu achei mais fácil ir para o jornalismo mesmo. Mas era por isso, assim, tinha já uma veia ali, uma vontade de trabalhar com comunicação desde a época de colégio, de ginásio. E pelo que eu entendi de uma entrevista que você deu na Irlanda, jornalismo era uma área super glamurosa antigamente, não que não seja hoje em dia, mas que era uma honra poder trabalhar num jornal impresso, né? Era. Na parte de impresso, sim. Todo mundo que queria trabalhar com comunicação e queria ser levado a sério, vamos falar assim, queria para o jornalismo e trabalhar com impresso, né, com jornal impresso. Eu nunca fui muito para o lado do jornal impresso, na verdade. Eu acabei indo para o digital lá desde 96, né, quando eu entrei na faculdade. Eu já tinha essa certeza que eu queria ir para o digital. Eu tive meu primeiro acesso à internet lá no começo da faculdade mesmo, em 96, mais ou menos. Antes disso, eu já tinha tido acesso a computador. Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro computador lá em casa, acho que foi em 90 e alguma coisa. E a gente não tinha acesso à internet, mas a gente tinha o CD-ROM. A gente pode falar de CD-ROM, tipo, é muito falar da idade, né? Claro. Acabei de... Não é um disquete, pelo menos. Eu passei pelo disquete também. Mas eu lembro que eu tava no colégio, no ginásio, alguma coisa assim, era 90 e pouco. E eu achei incrível você poder ler uma mídia, né? Poder navegar por uma mídia, ter acesso de uma maneira hiperlinkada. Eu achei isso tão legal. É um contato do mundo externo com o mundo digital, né? Nossa, foi incrível, assim, porque a gente estava super acostumado a essa leitura um pouco mais linear, né, da revista, onde você vai passando página por página. O jornal ainda te dava um pouquinho de liberdade, né, para você ir navegando no jornal, porque, né, você tem lá na capa alguma chamada, dessa chamada você vai para a página tal, então você já navegava um pouquinho, mas o CD-ROM, para mim foi assim, uou, você pode navegar no conteúdo, né? Então, poder navegar no conteúdo já me encantava, eu já entendia ali. Eu falei, opa, eu quero trabalhar com comunicação, mas eu quero focar nesse negócio aqui. E aí eu entrei na faculdade já com isso muito claro, assim. Eu fui ter acesso à internet no primeiro ano de faculdade, e para mim era tudo muito louco. Eu lembro que, de novo, vou contar um pouco minha idade, mas meu primeiro trabalho, entre aspas, porque eu nem ganhava, era um estágio, foi como animadora de chat de BBS. Nossa. Acho que quase ninguém sabe o que é isso, né? Mas basicamente explica eram um pouquinho aquelas pra galera que é um pouquinho mais nova o que é que é um isso. pouquinho mais nova.
Eram aquelas telas pretas, bem filme Matrix, assim, aquelas telas pretas com textos verdes. Sim. Então, eram chats, o primórdio do chat, o bisavô do chat, né? Então, a galera entrava lá e ficava conversando com pseudônimo, era bem parecido com chat, só que era aquele formato tela preta e texto, então a gente tinha poucos recursos ali, não tinha emoji, essas coisas assim, né? Você não podia compartilhar imagem, som, como a gente faz no WhatsApp hoje, era puramente texto, então tinha umas brincadeiras de usando os caracteres do texto, né, do teclado para fazer umas imagens, era bem bacana. Eu fazendo uma confissão para você que eu fui procurar no Google antes de fazer esse podcast, o que é. Jura, meu Deus do céu. Não, mas era uma coisa bem louca, né? Porque você meio que roteava a tua casa, a tua internet pra, enfim, ser a internet de outras pessoas, né? Basicamente isso. Era mais ou menos isso, era na época da internet de escada, né? Não tinha nem ideia de ter banda larga ainda, essas coisas. Era internet de escada, então tinha aquele barulhinho. Ai, meu Deus, me fala que você lembra desse barulhinho da internet de escada. Isso eu lembro, com certeza. Senão eu me senti muito velha. E aí era super legal, porque assim, naquela época, a gente tinha internet de escada, então a gente pagava por pulso. Fazer uma ligação, não sei se você lembra, era caro, então a gente ficava conectado por ligação de escada, né, por conexão de escada, por um tempo, e isso era uma grana que a gente estava pagando para as operadoras de telefone, né? Então, o que acontecia? Algumas pessoas, que eram a galera que começou a internet no Brasil, assim, algumas pessoas tinham esses chats, elas mantinham esses chats, e o acordo com as empresas de telefone era quanto mais a gente tem pessoas ali no chat gastando dinheiro para pagar essa conexão de escada, mais os donos dos chats ganhavam, porque as empresas de telefone estavam pagando a percentual para eles, uma porcentagem dessa conexão. Então, o meu trabalho era manter essas pessoas no chat o maior tempo possível. Então, eu ficava lá conversando com elas, arrumando assunto, perguntando da vida, né? Era quase uma sessão de terapia. A gente pode dizer que o animadora de chat é o novo social media? Acho que era. Porque o meu objetivo principal era manter as pessoas lá para elas gastarem, né, tempo com conexão de escada. Mas pensando agora, eu nunca tinha pensado nisso, Bruno, faz todo sentido. Eu acho que era o social media. Foi a tradução que eu tive quando você me falou sobre isso. Uma coisa que eu li sobre o BBS no Google, quando eu fui buscar para poder falar com você, uma frase bem legal, pode parecer besteira para quem tá chegando agora, que é um cara que roteava a casa dele de madrugada, que era mais barato, que ninguém usava o telefone e tudo mais. E ele falou, em algum momento, durante algum tempo, eu fui à internet de pelo menos 10 pessoas. Então elas não teriam acesso se não conectassem ao meu servidor, por exemplo. Então isso me fazia feliz, sabe? Então, sei lá, eu meio que me senti no começo da internet lendo essas coisas. Não, faz todo sentido. E tinha uma coisa muito de comunidade naquela época, né? Que a gente resgatou depois com as mídias sociais. Mas aquele primórdio ali dos chats de BBS, isso é pré-Mirk. Eu não sei se vocês sabem o que é o Mirk, mas era uma época muito que era assim, eram muitos os geeks, os super geeks, né? Os super nerds, que estavam ali se ajudando. Então, essa ideia de peer-to-peer, por exemplo, comunidade colaborativa. Vem de lá, assim, já era uma comunidade mesmo, assim, que se ajudava e tal. Mas também tinham umas pessoas que ganhavam dinheiro com isso, que era onde eu estava inserida ali. E como que era essa mudança de realidade que você entrando no jornalismo, nem imaginava, eu acho que a internet ia ter esse boom que teve, e fazer essa transição do mercado pro ambiente digital? Parece que você também pegou a leva de crescimento do e-commerce no Brasil, foi uma mistura, né? Foi. Então, eu já entrei na faculdade muito, muito ligada no que era digital, assim, eu já tinha essa afinidade com o digital. Tanto que na faculdade eu já me conectei com os professores que estavam falando disso, né? Estavam falando de internet, digital. Esse trampo no chat de BBS foi um professor meu que me convidou para participar do projeto. E desde lá eu já tinha entendido que eu queria trabalhar com digital. É claro que eu passei pelas cadeiras, né, de rádio, de jornalismo impresso, TV, né, todas essas cadeiras que uma faculdade de jornalismo tem, mas o meu lance sempre foi o digital, sempre foi esse negócio de multimídia e dessa linguagem
não só multimídia, mas também hiperlinkada, enfim. E aí eu demorei um pouco para conseguir trabalho, na verdade, para ir atrás, né, de trabalho, porque eu estava vendo minhas amigas indo para assessoria de imprensa, para jornal impresso, e eu pensando, cara, não é ainda isso que eu quero. E eu estava ali tentando entender como é que eu podia juntar, né, todo o conhecimento da faculdade de jornalismo com o digital. Eu queria ir mais para esse lado. E nessa época estavam surgindo os portais, eu já estava ali mais no finalzinho da faculdade, ali mais perto de 2000, os portais estavam ganhando força naquela época. E eu lembro que eu tinha uma super vontade de trabalhar no IG, porque eu via a propaganda, sabe? Quem que era mesmo? Eu esqueci, era um ator, aquele ator que fez Terra Nostra, eu sempre esqueço o nome dele. E eu lembro, Thiago Lacerda, alguma coisa assim? O Thiago Lacerda, isso, ele fazia uma propaganda, gente, vocês não vão lembrar também, eu acho, mas ele tinha já os portais, tinha o UOL, tinha a AOL. A gente tá falando do IG do cachorrinho? O IG do cachorrinho. O IG do cachorrinho não existia ainda. Nossa, você pegou o pré-cachorrinho, então. Peguei o pré-cachorrinho. E aí eu lembro que eu sempre ficava ali, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu lembro de uma propaganda do Thiago Lacerda entrando na TV e falando assim, você paga a internet, né? E se você não precisasse pagar? E se fosse de graça? Porque naquela época era super caro ter acesso à internet, não era para todo mundo. Tanto, né, que eu estava te falando, era conexão de escada, então era muito dinheiro para ficar conectado. E a conexão era horrível. Eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet gráfica, né, que é essa internet que a gente conhece hoje, a primeira coisa que eu acessei eu era assinante do UOL, e a primeira coisa que eu acessei foi o chat, que era o principal, né, produto que o UOL tinha naquela época. Sim. E eu lembro que para mim era muito doido, porque eu estava acostumado com o chat de BBS, e o chat de BBS é muito estático, você não rola as páginas, né, ela é uma tela. E aí eu entrei pela primeira vez na internet gráfica, e aí eu vi aquele chat, não sabia que tinha que rolar, e eu fiquei escrevendo, gente, não tô vendo nada, tem alguém aí pra me ajudar. E a galera toda assim, nossa, que burra, né? Que louca, o que ela tá falando? Mas eu já sabia que queria trabalhar com digital, e eu tive muita sorte, porque eu me encontraram, eu não lembro bem como foi, mas a Ebit, que existe ainda, eu acho, me encontrou. Eu fiz uma entrevista para trabalhar lá, e eu achei o máximo, que era para produzir texto, produzir conteúdo para um website. Que era a Ebit na época nasceu, isso, gente, estou falando lá de 2000, né? A Ebit nasceu com uma ideia de ajudar a fortalecer o e-commerce no Brasil. Então, o que eles estavam fazendo era meio que dando consultoria para algumas empresas para ensinar como que seria a melhor maneira de organizar isso que seria o e-commerce no Brasil. Então, eles estavam fazendo compras, mystery shopping, sabe? Eles estavam comprando sem contar, sem revelar que era eles, para entender como que era a experiência da compra, para depois dar feedback para as lojas. Eram pouquíssimas lojas, eram assim, menos de 10, algumas dezenas, máximo, entre 10 e 20, acho que lojas tinham na época, se eu não me engano. E aí esse era o trabalho que a Ebit estava fazendo, de ajudar essas empresas a entender como que elas poderiam transformar, né, ou transpor a experiência da compra física para o online. E aí para mim foi super legal, porque o que eu comecei a fazer como conteúdo foi, eu comecei a entrevistar celebridades que já tinham tido experiência de compra online para dar uma declaração para meio que como fala, engajar as pessoas ou mostrar para as pessoas que era seguro comprar, que era legal, que não tinha problema. Porque naquela época já tinha um pouco de receio de usar cartão de crédito, essas coisas assim. Então, esse era o meu trabalho. Eu estava trabalhando como jornalista, entrevistando celebridade para dar um apoio ali para o que seria e-commerce. Então, assim, eu sinto que eu meio que participei dessa história do e-commerce do Brasil ali, sabe? Então, foi muito legal. E aí foi o máximo, porque a Ebit... Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que, além de antecipar a tendência de social media, você também antecipou de influencers, né? Era mais ou menos isso, cara. Você tá redescobrindo os skills aqui. É legal ver que tudo que você faz, assim, vai caminhando para um destino não só da sua vida, mas no mercado cotidiano como um todo, sabe? Então, toda a tua experiência foi guiando o nosso mercado atual. Por tudo que você tá trazendo de fora, enfim, tudo que você fez até então, isso vai norteando o que a gente passa no consumo hoje em dia. Então, me mostra que basicamente as tendências já existem e você só precisa estudar elas de uma forma diferente, sabe?
Sim, sim. Eu lembro quando eu dei algumas palestras em faculdade de jornalismo para a galera que estava começando, enfim, e eu lembro que eu falava muito isso, assim, a comunicação, ela vai ter sua essência sempre, não importa qual que é o meio. O que a gente faz é entender, adaptando e entendendo, né? E outra coisa que eu aprendi muito, principalmente agora com o UX e também trabalhando com mídias sociais, é que, na verdade, a gente trabalha com pessoas, né? Não importa a mídia, não importa Sim. a plataforma, não importa se é e-commerce, se é mídias sociais, o que que é. São sempre pessoas. Então, falando agora com você, me veio essa reflexão, assim, de que desde sempre o que eu fiz foi entender que eu estava lidando com pessoas e trabalhando com experiências. Então, isso sempre foi relevante, assim, na minha história, na minha carreira. E eu acho que isso faz a diferença, assim, na história da comunicação e da comunicação digital no mundo. Sim, isso transpassado para uma empresa vale da mesma forma. Então, as empresas que saíram na frente comunicaram de uma forma não B2C, não B2B, mas de uma forma, sei lá, humano para humano, sabe? H2H, alguma coisa assim. Saíram na frente. Então, eu acho que quem antecipou isso e quem antecipa as coisas hoje em dia sai muito mais na frente do que qualquer pessoa que está batendo martelo na mesma coisa, sabe? Querendo reinventar a área, fazendo as mesmas coisas de sempre. Nossa, faz todo sentido. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais e eu comecei a dar aula também de como fazer gestão de conteúdo para mídias sociais. Eu lembro que eu falava para os alunos, falava, gente, mídias sociais são plataformas de conversas, são plataformas com pessoas. Quando uma marca entende isso, uma empresa entende isso, né, você humaniza a comunicação ali, ela sai ganhando, isso que você falou. E aí isso funciona para gestão de crise, para como você comunica, para como você, né, vende seu produto, isso vale para tudo. Que não é à toa que agora está tão... Não sei como está no Brasil, mas fora aqui, o que a gente chama de CX está super popular. A gente passou por essa fase aí de UX, que é User Experience, né, experiência do usuário, e agora está todo mundo falando muito de CX, que é o Consumer Experience, porque eles estão entendendo que a experiência é muito maior do que só né, aqui nas mídias sociais ou aqui no seu site, é toda a jornada do consumidor, né? Então são todos os touch points que você tem com ele, que você tem que considerar. E isso leva muitas empresas para pensar na pessoa, né? No seu consumidor como ser humano. Não, e lembrando que pode parecer óbvio para quem tá no podcast agora, é legal, a gente sabe que a gente tem que falar com pessoas, isso tá no Google se a gente pesquisar, mas a gente tá falando de coisas de 20 anos atrás, então é uma tendência que não era facilmente achada em nenhuma enciclopédia da vida. Não queria dar esse spoiler ainda do que é a tua profissão, a área de UX como um todo, mas te perguntando um pouquinho mais, parece que teu primeiro contato com usabilidade foi nessa época da Ebit também, né? Foi nessa época da Ebit, isso mesmo. Que era até isso que eu ia comentar quando a gente estava falando de Ebit. A Ebit foi a primeira empresa especializada em e-commerce, ou consultoria para e-commerce, que começou a falar de usabilidade no Brasil. Eu lembro que quando eu entrei na Ebit, o presidente, o CEO, enfim, da empresa, ele me deu um livro do Jacob Nielsen, que é a Bíblia, né, da usabilidade. E aí ele falou, leia. E é muito louco, porque o livro do Jacob Nielsen é mesmo a Bíblia, ele é gigante e ele é chato pra caralho. Falei caralho, desculpa. Não, imagina. É chato pra caramba o livro dele. Mas é super essencial, assim, você tem que ler. Se você quer trabalhar com UX, com usabilidade, enfim, você tem que ler. E aí, logo em seguida, Quem ele fez é o todo Jacob, mundo. para quem não conhece, é bem leigo na área? Legal. O Jacob Nielsen foi o primeiro cara que começou a falar de usabilidade no mundo, assim. Ele começou a falar dessa interação com homem-máquina, enfim. E agora ele tem uma empresa que chama Nielsen Group, que eles são super especializados em usabilidade, em user experience, né? Porque naquela época ninguém falava de experiência do usuário, eles falavam mais de usabilidade e interação homem-máquina, que era o que se falava na época. E ele tem uma carreira incrível, assim, super vale dar uma procurada. E hoje, assim, todo mundo que trabalha na área precisa consultar o site dele, o conteúdo dele, porque ele é referência, assim, mundial mesmo. Em todos os países que eu já trabalhei, quem não conhece Jacob Nielsen não deveria estar na área de UX, eu acho. Equivalente a um Philip Kotler também, né? Ele é o Philip Kotler da usabilidade, isso mesmo. Ele é um senhorzinho super fofo, super fofo. Eu tive a chance de
de fazer um curso porque a empresa dele tem um negócio que chama, um evento que chama Usability Week. E aí eu tava, bem na época que eu tava morando em São Francisco, ele tava rolando esse Usability Week lá. E aí eu tive a chance de fazer um curso nessa semana de usabilidade e ele tava lá. E eu brinco pro pessoal, assim, que eu fiquei muito mais tensa e nervosa de ver o Jacob Nilsson na minha frente do que quando eu vi o Brad Pitt em Los Angeles, assim, sabe? Tipo, Jacob Nilsson. Você viu o Brad Pitt em Los Angeles? Eu vi. Acho que é o sonho de muita gente que tá ouvindo. Eu vi, mas eu fiquei mais tensa quando eu vi o Jacob Nilsson. Eu queria colocar ele numa caixinha e levar embora comigo. Eu acho que tem muita gente com opinião contrária, mas eu entendo o que você quer dizer. Ô, Liz, voltando pro cachorrinho do Iggy, como é que foi essa época? Você falou que você queria participar de tudo, que era tudo muito novo. Como é que era isso? Era muito. Então, eu sempre quis trabalhar para o IG, desde quando eu estava vendo o Thiago Lacerda lá falando: você paga por internet e se fosse de graça? Eu fiquei super intrigada. Podemos falar que o Thiago Lacerda influenciou na sua carreira também. Você vê, o Brad Pitt nem tanto, mas o Thiago Lacerda. Alô, Thiago, você que está ouvindo isso. Manda meu telefone para ele. Não, eu achei incrível, porque assim, até então a internet era super cara, né, como eu tava falando, e eu falei, como assim internet gratuita? E claro, né, o IG é uma empresa que foi criada por um grupo de publicitários incríveis, né. O Nizam é outro também, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caramba, eu tô na frente do Nizam. O Nizam é um cara sensacional. Ele é incrível. Eu vi uma palestra dele que eu tremi também. Ele é incrível. E aí eu sempre quis trabalhar nessa empresa desde o Thiago Lacerda. E aí eu comecei a mandar vários e-mails pro IG, assim, todo o site do IG que eu achava, eu mandava e-mail. Falava, faço café, dou abraço, faço massagem, deixa eu trabalhar aí. Alimento cachorrinho. Alimento cachorrinho. E eu lembro que eu fiz umas 5 entrevistas lá, e cada entrevista rolou uma coisa diferente, assim. Uma era porque eles acabaram fechando a vaga, não iam mais contratar. Outra era porque... várias desculpas, vários problemas. Eu lembro que a última entrevista que eu fiz, eu fui rejeitada, eu passei, depois de umas 4 entrevistas, e aí, de umas vagas diferentes, né? E aí, essa última, eles acabaram me rejeitando porque eu estava muito perto de terminar minha faculdade e eles queriam alguém que estivesse no começo da faculdade para ser estagiário por mais tempo. Eu fiquei super frustrada, mas... Cara, as coisas acontecem de uma maneira incrível. Claro que eu também fiquei insistindo, fiquei pentelhando todo mundo que eu podia pedindo emprego. E aí a editora do e-Girl, a Elaine, eu mandava várias mensagens para ela falando, fiz umas matérias como freela, assim, voluntária, sabe? Eu falava, eu escrevo, eu posso ser voluntária. Ela me colocou numas pautas super legais. Para entrevistar uns atores, assim, foi bem legal. E aí, como eu tava freelando para ela voluntariamente, ela falou assim, cara, vai rolar uma vaga aqui no site de uma amiga minha aqui do IG, porque antes, no comecinho, o IG cada site tinha uma equipe completa, então tinha seu editor, tinha seu web designer, na época era web designer, seu programador, então cada equipe cada site tinha sua equipe. E aí esses sites, eles tinham um pouco de autonomia para contratar quem eles queriam e tal. E aí eu fui lá fazer uma entrevista, deu certo e ela acabou me contratando e eu trabalhei nesse site chamado Sozinho, que era um site de matchmaker, que foi uma experiência super legal, aprendi pra caramba. E aí foi louco e comecei a trabalhar no IG, né, que é esse negócio do Nizam. A primeira reunião que a gente teve, que era o Nizam, como foi? A gente tinha comprado o HPG, o IG tinha acabado de comprar o HPG e com essa compra o IG se transformou no maior portal do Brasil. E aí teve uma comemoração e aí tinha um estúdio super bacana quando o IG era lá na Mauri. E a gente foi todo mundo pro estúdio e o Nizam começou a falar, agora nós somos os maiores. Eu falei, caramba, eu trabalho nessa empresa, que louco. E nessa época do começo do IG, não sei se você lembra, mas o Nizam, ele contratou algumas celebridades, né, que eu acho que você vai falar, que são os influencers. Ele contratou algumas celebridades para serem editores de sites também. Então tinha a Preta Gil, tinha a Glória Calil. Então tava toda essa galera lá. Então eu tava trabalhando com essa galera. Foi muito incrível, assim. Eu tava bem nesse começo. Eles eram meio que colunistas do portal.
Eles eram colunistas e eles tinham sites também. Por Sites exemplo, próprios. a Glória Calil tinha o site dela de moda, enfim, Legal. com a equipe toda, era muito legal. E aí, depois de um tempo no sozinho, teve uma reestruturação da empresa. E eu lembro que na verdade teve um corte grandão, porque eu entrei para a internet também bem na época que a bolha estourou. Então tinham vários sites fechando, várias empresas do digital fechando.com, né? Várias empresas.com fechando, o IG também começou a demitir e eu acabei ficando. E eu lembro que eu lembro que a Leblanco, que era editora na época, ela falou: a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer com você não, mas vai ficando aí, uma hora a gente descobre. E nessa de vai ficando aí, eu comecei a me oferecer para todos os sites que eu podia para ajudar. Tem alguma coisa aí que eu posso fazer? Então eu comecei a ajudar Babado, Último Segundo, Penetra, todos esses sites do IG que a gente conhecia daquela época, foi muito legal. E para mim foi ótimo, né? Porque eu pensei, já que eu tô aqui fazendo nada, eu vou me oferecer para ajudar e vou aprender. Que eu sempre tive essa vontade de aprender, assim, de fazer meio que tudo e tal. E aí foi super legal que eu comecei a fazer um pouco de tudo. E eu lembro que eu tava viajando de férias e aí teve uma outra reestruturação no IG, bem na época que eu tava de férias, e o Pagoto, que era do Gram, uma banda super bacana que nasceu lá no IG também, ele era o meu web designer. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: Liz, caraca, estão cortando aqui, estão demitindo várias pessoas, quando você volta? Eu falei: putz, vou voltar amanhã. Eu tava na Bahia, assim, curtindo um sol. Eu falei: caramba, vou sair da Bahia, voltar para São Paulo, ser demitida, né? Que coisa, tipo, vou ficar na Bahia mesmo. Mas aí o doido foi que eu cheguei lá em São Paulo, a minha editora, a Leblanco, que eu amo de paixão, sou super fã da Lê, e é muito louco, assim, que eu assinava a revista Capricho quando eu era adolescente, e a Leblanco era editora, e era meu sonho conhecer a Leblanco, que eu realizei trabalhando com ela lá no IG, né? E aí eu lembro que a Leblanco me chamou e falou: Liz, precisamos conversar. Eu falei: pronto, né, lascou-se, porque o chefe quando te chama para conversar, para tomar um café, porque você já era, né? E aí ela falou assim: seguinte, a gente vai reestruturar as equipes, agora os sites não vão ter mais equipe própria, a gente vai criar um pool de produção, onde a gente vai ter diferentes produtores de conteúdo com diferentes experiências. Então a gente tinha músico, tinha pintor, tinha jornalista, tinha publicitário, tinha de tudo ali naquele pool. E a gente queria te chamar para ser coordenadora desse pool. Então, para mim foi louco, né? Porque eu estava esperando ser demitida, de repente eu fui, na verdade, promovida. Foi lindo. E aí foi super legal, porque eu tive a chance de trabalhar também nessa reestruturação do IG. Foi quando o IG mudou a marca pela primeira vez. A gente contratou uma empresa para fazer teste de usabilidade lá, que eu acabei participando um pouco também para aprender. A gente fez vários... como fala, focus groups, sabe? Então eu fui nos focus groups também, porque, de novo, é aquela minha vontade de entender o que as pessoas querem, de empatizar, de me colocar no lugar das pessoas. Desculpa, eu dei uma travada aqui que eu só escutei o Capricho. Eu lembrei que eu tenho 2 amigos que já foram colírio da Capricho. Ai, que bacana. Nossa, a gente tá falando de muito tempo atrás disso, mas que incrível saber dessas coisas. Muito. De lá você fez uma mudança, no mínimo, interessante para a área médica, né? Foi bem louco, assim. Eu estava há um tempo já no IG trabalhando na produção de conteúdo, e eu era muito focada na produção de conteúdo da parte mais de entretenimento, né? Não do jornalismo, que era o Último Segundo. E aí surgiu essa oportunidade para trabalhar com conteúdo para a área médica. Eu falei: gente, que interessante isso, né? Era uma coisa que eu não tinha feito ainda. Eu tinha uma meta ali nesse comecinho de carreira, que era experimentar de tudo que eu podia, todo tipo de conteúdo, todo tipo de plataforma digital. Então eu sempre fiquei super aberta, né? No IG também eu acabei trabalhando muito com produtos para banda larga, que na época tinha uma separação, produtos para mídia outdoor, enfim. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com conteúdo para a área médica. Eu falei: tá aí, não experimentei isso ainda. E aceitei, topei. Era bem doido, porque a gente trabalhava, o nosso target era o médico, mas os nossos clientes eram empresas da indústria farmacêutica.
Então, eu acabei aprendendo bastante coisa, assim, como criar conteúdo para o médico, que é um tipo de público totalmente diferente, né? Tem um outro E tem approach, tem muita um outro jeito. lei também que você tem que incluir na Tem comunicação, né? muita lei, é algo totalmente diferente, assim, trabalhar com produção de conteúdo para médicos. Você tem que tomar um super cuidado, né, com o que você escreve, com o que você fala. Médico também é um público bastante crítico, não é um público que aceita qualquer coisa, engole qualquer coisa. Então, tem todo um cuidado bem legal, assim. Então, a gente tinha uns projetos bem interessantes, assim. Eu entendo o que Que você a está gente... falando, com a liberdade da frase. Uhum. Eu atendi um tempo atrás a GSK, que é um dos maiores laboratórios farmacêuticos lá do mundo. Uhum. Fiz desde bula de remédio, mas a gente tocou a gestão de redes de um produto dele chamado Spectrabran. Você já ouviu falar? Não sei se. Não. Na verdade, tinha o Spectrabran e tem o Clariderme também, que é mais para Ah, o clareamento Clariderme eu de conheço. manchas e Uhum. tudo mais. O que eu Uhum. recebia, desculpa por isso, Liz, mas o que eu recebia de mensagem de gente que tinha usado para clareamento anal e não estava funcionando, reclama. Então, A assim, gente eu achando entendo que você. você está falando de ser uma coisa muito específica, comunicação muito delicada por essa experiência que eu tive, sabe? Não, tá, total, assim, e só porque você falou com isso, eu não sei se eu coloquei lá nas informações que eu te mandei, mas eu trabalhei com conteúdo adulto também, tanto no Não, IG quanto... conta Não, pra tipo, não gente. coloquei? Lá no IG eu trabalhei com conteúdo adulto, que é o Red Sex, né? Então era engraçado, porque quando a gente trabalhava no IG, a gente era muito relax, assim, no jeito de se vestir, não tinha dress code, essas coisas. Então eu trabalhava de havaiana, de shorts, assim, era muito, muito tranquilo lá. Tinha uma vibe meio praia, assim, nessa época do IG. E aí eu comecei a ser responsável pela nossa plataforma de conteúdo adulto. Tinha uma vontade, na época não era mais o Nizam que estava, era o Matina Suzuki. Tinha uma vontade do Matinas de fechar o site, inclusive, porque ele queria transformar o IG num portal bem família, assim, né? Tinha o Iguinho, o iGirl, tinha todos esses conteúdos um pouco mais família. E o máximo que ele queria ter de conteúdo um pouco mais picante era o babado, não, como chama, morango, Sim. que era picante, mas não era, né, não era pornografia, o sexo, enfim. E aí, o que aconteceu foi que eles dissolveram a equipe, né, do Red Sex e perguntaram se eu topava ir tocando até o produto morrer. Eu falei, beleza, mas aí o que eu fiz? Eu chamei meu designer e falei, vamos dar uma repaginada nesse site? Vamos. A gente redesenhou o site, eu chamei todos os parceiros, porque a gente trabalhava com parceria de conteúdo, chamei todos os parceiros, revi os contratos, porque tinha umas cláusulas absurdas antes do estouro da bolha, né? Tinha umas cláusulas de milhões, assim, era uma grana absurda. Eu falei, não, cara, vem cá, vem aqui, vamos conversar, né? Vamos rever isso tudo. E eu lembro quando os donos dessas produtoras de conteúdo iam no IG, eles me olhavam assim, uma menina de chinelo, acabava de sair da faculdade, né? Eles olhavam para mim, porra, não vou conversar com você sobre conteúdo adulto, manda uma outra pessoa. E como assim? Vamos conversar assim, tipo, eu sou tão competente ou capaz de conversar sobre isso quanto os outros. E a gente renegociei todos os contratos deles, claro, com o suporte do jurídico do IG, que a gente tinha uma advogada incrível, que ela era super especializada em conteúdo, sabe? A empresa de conteúdo, enfim. Então, eu tive essa oportunidade também de trabalhar um pouco com a área jurídica, que foi muito legal. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a rever o conteúdo também, cancelar umas parcerias que eu achava que não fazia sentido, fortalecer umas outras parcerias que eram legais, esses parceiros começaram a trazer conteúdos novos, e eu lembro de uma reunião que eu tive com o Matinas, foi uma reunião no domingo, que ele chamou algumas pessoas para falar, não lembro o que era, mas foi uma reunião assim, uma reunião, trabalhar em portal tinha disso, né, você tinha reunião domingo, sábado à noite, você nunca sabia quando você ia ter reunião. E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, cara, faz um tempão que eu quero fechar esse site, mas é o site mais lucrativo do IG, agora eu não posso fechar. Porque a gente fez toda essa revisitação. Mas aí, lembrando, conectando com o seu caso aí do Clariderme, eu tinha alguns usuários que eles descobriam o meu contato e me ameaçavam, porque a mulher deles descobriram que eles Nossa. estavam acessando o site, sabe? Então, aconteceram algumas vezes, assim, que eu fiquei um pouco com medo.
Mas tem uns loucos na internet que acham a gente. Eu não queria entrar nesse mérito e também não é meu lugar de fala, mas eu imagino que, nem imagino na verdade, que deva ser bem difícil você trabalhar com conteúdo adulto sendo mulher, ainda mais nas épocas passadas, né? Total. Não, eu acho legal você trazer esse tópico, assim. Depois que eu saí do IG, passei por essa empresa aí da indústria farmacêutica, tal, eu acabei trabalhando, porque eu fui trabalhar no Senac depois com redes sociais, né, que a gente pode falar um pouquinho, Sim. que não é a mesma coisa de mídias sociais, mas a gente pode falar um pouquinho disso, mas como lá no Senac eu estava trabalhando com o horário de jornalista, porque o horário de jornalista deveria ser 6 horas por dia, e na verdade o jornalista acaba trabalhando 20, né? 6 horas ele tem de sono, o resto ele trabalha. Exato. E olha lá, né? Só que o Senac é muito certinho, então jornalistas no Senac trabalhavam às 6 horas. Então eu comecei a ficar muito entediada. Eu falei, gente, só 6 horas que eu vou trabalhar? Tá certo isso, porque no IG eu trabalhava sempre, assim, eu adorava trabalhar no IG. Então mesmo quando eu tava de folga, eu acabava indo pro IG, porque a gente tinha banda lá, né? Algumas bandas nasceram lá, o Gram, por exemplo. Então tinha estúdio, a galera ficava tocando, eu ficava no IG o dia todo. E aí quando eu tava no Senac, eu tinha tempo de sobra. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse tempo? Aí eu acabei arrumando esse trampo numa produtora de conteúdo adulto. Então tinha um estúdio, eles produziam conteúdo para uma revista daí do Brasil, e eles tinham aquela, tipo, como se fosse um Big Brother, só que de meninas. Sim. Então tinha casa, era tudo monitorado e filmado, era muito louco. Se eu falar que eu lembro disso, eu vou ser julgado? Julgado? Não é minha, né? Eu acho que eu lembro desses Big Brother. Não assisti, mas eu lembro de propaganda sobre isso. Eu tava lá trabalhando na produção. E o meu trabalho, na verdade, eu comecei lá fazendo facilitação de chat, porque o dono, ele era super visionário, assim, ele teve uma ideia de fazer uns chats onde as pessoas podiam meio que dirigir os atores. Então eu ficava lá no chat falando pro diretor, falando, o pessoal quer que a atriz faça isso. Eu tinha que traduzindo ali. E sim, assim, tem sim um preconceito, né, com mulher, tanto que eu te contei, né, dessa história dos os donos das produtoras, quando vieram conversar comigo no IG, eles falaram, eu não quero conversar com essa menina não, eles foram falar com a minha chefe, eu não vou conversar sobre conteúdo adulto com uma menina. E eu, não, gente, pode conversar. E aí eles começaram a entender que eu falava de negócio, eu não estava julgando conteúdo, ou não estava me importando sobre qual conteúdo a gente estava falando, mas eu estava falando de um produto, né? Então eles entenderam, eu tinha muito esse discurso de produto, contrato, jurídico, eles, opa, pera, que essa menina fala sério. E aí quando eu fui trabalhar nessa produtora de conteúdo, eu dei muita sorte, porque a sócia era mulher, e o Gil, que era o dono também, o sócio, né, dessa empresa, ele é super visionário, super mente aberta, então foi muito fácil para mim trabalhar com ele no final das contas. E eu lembro que, por fim, eu estava comprando o conteúdo, eu era responsável por comprar o conteúdo para ele. Mas ele sempre me tratou super com respeito, assim, tanto que a gente fez outros trabalhos depois, a gente trabalhou juntos em outros projetos, ele é um cara incrível. Mas rola um super preconceito. Não, e parabéns por isso, Liz. Acho que isso não estava no nosso roteiro e até agora foi o que mais me chamou a atenção, não pelo conteúdo adulto, mas pelo teu desempenho frente a tudo isso. Eu acho que deve ter sido uma época bem difícil, mas que você soube lidar e colheu todos os frutos disso. Meus parabéns mesmo. Foi legal. Eu nem diria que foi difícil, sabe? Porque, de novo, eu tinha aquela mentalidade que eu queria aprender todos os tipos de conteúdo, todo tipo de público, né? Então, para mim foi legal, assim, foi um aprendizado e foi sempre muito divertido, assim. Eu estava falando hoje para um pessoal da minha equipe daqui de Gibraltar, eu falei, gente, trabalhar é legal, sabe? Tem que ser divertido. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, se não for divertido, se não for bacana, se a gente não estiver gostando de fazer, não faz sentido para mim. Então, assim, eu sempre me diverti muito trabalhando, acho que por isso, e eu sempre tive essa curiosidade, né? Acho que por isso que sempre foram surgindo oportunidades, eu fui sendo chamada para um lugar e para outro, assim, por conta dessa minha vontade, né? Essa minha curiosidade e essa minha diversão, né? Eu sempre estou me divertindo trabalhando. Se não for divertido, é só trabalho, né? Exato, E aí o mais louco é que, assim, na época da faculdade, eu morava com meu pai tinha um motel na época, e ele morava no motel, né, ele morava na sede do motel, então a galera falava assim,
Isso em São Bernardo. E aí eu lembro que a galera falava assim, gente, tipo, você tinha que montar um blog disso, porque você morou num motel, trabalhou com conteúdo adulto, que mais é possível, né? Não, e sabe, o mais impressionante, Liz, eu não sei se você tem essa percepção, eu tenho pelo menos, mas eu falar de mim também não vai valer muita coisa. Mas a gente tem tanta história de vida que se a gente escrevesse um livro, eu falo no geral, não só eu e você, que se a gente escrevesse um livro, ia ter gente querendo ler, sabe? Então a gente meio que se rebaixa, sabe? Fala, pô, eu não tenho coisa pra falar, não sei a minha carreira e tudo mais. Mas você ter falado dessas coisas, eu acho que vale sim você criar um blog, por exemplo, pra contar da tua rotina nessa época, porque tem muita gente que com dúvidas sobre esse tema ou que pode se inspirar a partir dessa história com temas semelhantes, sabe? É verdade, deveria mesmo, né? Que a Foi gente muito fica louco meio essa época, preso. assim. Nossa, eu Mas aprendi muita coisa. o Fala. que eu fiquei surpreso mesmo foi como as coisas são iguais, sabe? Elas se adaptam, se transformam e tudo mais, mas a gente tá falando de social media, de animador de chat, de influencer. A estratégia ela já vem sendo usada há muito tempo. Tipo, Há muito tempo. todo mundo me pergunta, aqui eu tô falando de pequenas empresas, né? Não tô falando também de Uhum. grandes. Mas me fala assim, qual que é a fórmula mágica? Eu falo, pô, não tem uma fórmula mágica, é tentativa e erro, você vai ter que criar campanhas e planejar bem para errar o menos possível. Mas tem sim uma ordem cronológica aí das coisas que você deve fazer como prioridade. Que é basicamente ter um Instagram, ter um Facebook, ter um site, começar a mídia nisso tudo. Aí sim você vai complementando, ver se o site está bem feito, se pode ser refeito, se a gente pode anexar mais uma rede, se a gente pode trabalhar influencers. Mas assim, a essência você sabe qual que é, sabe? E tem muita agência e muito cliente, principalmente, que não sabe que essa essência é obrigatória. E isso já vem sendo praticado desde os 20 anos atrás e acho que ainda ninguém pegou, sabe? Eu acho que não. Acho que o que mudou, talvez, um pouco, assim, com a vinda da internet, é porque a gente, é isso que você falou, né? A gente trouxe um elemento novo que foi o usuário, o leitor, ou, né, para a conversa. E eu acho que demorou muito tempo para algumas empresas e eu fico super chocada porque ainda tem empresa que não entendeu isso. Que a gente está em plataformas de conversa. Eu lembro que eu ouvi isso de algum professor meu, eu não lembro qual, que, né, mídias sociais principalmente são plataformas de conversa, mas hoje para mim tudo é plataforma de conversa. Se você não entende que sua marca está conversando, seu produto está conversando, né, com pessoas que estão ali do outro lado com demandas, com necessidades, com problemas, com medos, tanto quanto a gente, fica difícil a gente conseguir fazer um plano de comunicação legal mesmo. Mas sabe o que é muito louco? Assim, a gente tem essa síndrome de cachorro vira-lata e algumas pessoas assim aqui percebem isso, né? Mas ao mesmo tempo, a gente é muito bom. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, todo professor de mídias sociais que eu tive, todos, 100% dos professores que davam alguma matéria relacionada com mídias sociais, eles vinham me perguntar, cara, vocês são incríveis em mídias sociais, como vocês conseguem engajamento assim, como vocês fazem, conta o segredo. Eu chamei minha professora de UX para ir para o Brasil para a gente fazer uma rodada de workshops pelo Brasil, assim, ela foi super parceira, ela topou, ela comprou a passagem dela, depois a gente conseguiu, né, reembolsar ela com o lucro do evento, mas ela investiu também, sabe? E aí ela foi preparada para ir para o Brasil, levar conteúdo e, né, falar de user experience, achando que ela ia falar com o índio, né? Então, mas aí o que aconteceu foi que depois da primeira palestra que ela deu, com a qualidade das perguntas, ela chegou para mim e falou assim, Lisandra, eu tô chocada, a qualidade de profissionais de UX que vocês têm aqui no Brasil é muito elevada. E ela falou assim, eu chego a dizer que está assim, batendo com a qualidade dos profissionais dos Estados Unidos, se não até mais, porque vocês têm uma perspectiva de UX que eu não tinha nem pensado ainda, pela qualidade das perguntas. Então, ela acabou tendo que modular todas as outras palestras dela com essa percepção que ela teve logo na primeira. Então assim, a gente é bom, a gente, principalmente nessa área de comunicação, sabe? A gente é muito bom, a gente manda muito bem. Mas eu lembro quando eu estava trabalhando no Lance, lá no Rio de Janeiro, o Lance nasceu, né, como
um jornal impresso, né? Um jornal de esportes impresso, mas no mesmo dia que o lance foi lançado, é ótimo, né? Mas no mesmo dia que o lance começou a ser rodado, eles também lançaram o site. Então, o site e o impresso do lance, eles meio que nasceram juntos, assim. E aí, claro que toda a publicidade que a gente ganhava, né? A gente ganhava dinheiro com publicidade do papel. Então, era o papel que pagava o salário de todo mundo ali mesmo, de quem trabalhava no site. E aos poucos, eu vi esse movimento de aos poucos os banners, né, a publicidade no online começar a ganhar força, porque a gente começou a mostrar com números, com dados, a gente tem esse número de assinantes do impresso, mas a gente teve esse número de cliques. Eu estou usando esse exemplo para te falar, porque aí o que aconteceu foi que teve uma virada, eu vi essa virada acontecendo no lance, que foi quando a internet começou a pagar o salário do impresso. Né, eu vi essa morte do impresso e esse renascimento, sei lá, esse surgimento do digital. O Senac, o que aconteceu? Eu estava há um tempo já trabalhando com produtos digitais, né? Lá no IG eu estava coordenando a produção de conteúdo, mas é sempre assim, ou na coordenação, ou na gestão, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu estava trabalhando para essa empresa que fazia produção de conteúdo para a indústria farmacêutica, e uma ex-editora minha do IG, que foi a primeira editora que me contratou para ir no IG, para trabalhar no IG, ela me falou, olha, tem uma vaga aqui na minha equipe, uma vaga de jornalistas, a gente tem um site aqui uma publicação online aqui no Senac, que é o Setor 3, e a gente fala de terceiro setor. Você quer vir trabalhar com a gente? E eu pensei, quero tentar, porque eu não tinha me dado a chance ainda de ser jornalista, né? Eu sempre, né, eu fui direto para esse negócio do digital, né? Eu estava produzindo conteúdo lá na Ebit, mas sempre foi muito focado com produtos, né? Produto digital, enfim. E aí eu falei, que legal, vou ter a chance de ser jornalista finalmente. E muito por isso, assim, muito porque eu queria ser jornalista, apesar que era para um portal, né? Era o jornalismo digital que a gente falava, né? Nem sei se falam ainda assim. Mas aí lá eu descobri que esse setor 3, ele era só parte de um projeto muito maior do Senac, que era um projeto incrível chamado Redes Sociais. Era um projeto de um cara incrível, que eu sou super fã, um uruguaio, que trabalhava no Senac desde pequenininho. Ele começou como office boy lá, eu acho, no Senac, e ele era diretor, ele tinha umas ideias super interessantes. E a ideia dele era tornar o Senac como facilitador de conversas entre os 3 setores. Então, ele era muito baseado em desenvolvimento local. Então, o que ele fazia era usar essa inteligência das redes sociais, né, que depois foi transposta para as mídias sociais, como a gente conhece hoje, mas tem vários acadêmicos, vários escritores, filósofos, enfim, que falam de redes sociais desde antes da internet, né, que é essa coisa de conectar pessoas por um bem comum, por um projeto comum, mas conectar pessoas. Então ele usou toda essa teoria das redes sociais que vem lá de antes da internet para criar essas redes entre os 3 setores. E tem uns projetos super legais. Um deles foi em Catanduva, que tinha a história bem resumidinha aqui. Tinha uma favela, né, uma comunidade lá em Catanduva, que era uma comunidade bem perigosa, enfim, era uma comunidade difícil. Todos os prefeitos tinham tido problemas com essa comunidade, né? Não entrava comércio lá, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece. E aí o Senac começou uma conversa com algumas ONGs, alguns representantes da comunidade, com o prefeito, né? Então lá tá ali juntando todos os setores, formando essa rede, para entender como juntos eles podiam solucionar os problemas ali daquela comunidade. E aí foi ouvindo todos os lados, entendendo, né, a perspectiva de todo mundo, de novo, né, que a gente estava falando lá no começo, entendendo pessoas, entendendo suas demandas, e aí criando projetos que fossem funcionar. Assim, teve todo um projeto super bonito, que ele começou primeiro empoderando as pessoas da comunidade, enfim, tem toda uma metodologia que esse cara criou
para trabalhar com desenvolvimento local usando essa metodologia de redes sociais. E aí eu fiquei lá um tempo trabalhando com conteúdo para o setor 3 e acompanhando esses projetos para gerar conteúdo. E aí acabou que como eu estava contando, eu estava super ociosa, porque eu trabalhava pouco lá, né, pro tanto que eu estava acostumada a trabalhar. Nessa época eu estava fazendo uma pós-graduação em mídias digitais no Senac, que foi incrível, então foi ótimo, porque eu também ganhei bolsa, então isso me motivou. E o Senac lá da Lapa Cipião, que era onde eu estudava, tinham vários cursos interessantes nessa área de mídias digitais, enfim. E aí foi super legal que eu aproveitei esse momento ali no Senac para também absorver o conteúdo do Senac. Então eu participei de todos os cursos que eu pude, fiz essa pós-graduação que foi incrível. Antes eu tinha feito já uma pós em jornalismo cultural com concentração em jornalismo multimídia, em jornalismo digital lá na PUC. Então alguns professores que eu conheci na PUC estavam conectados com os professores do Senac, que eram professores da USP, da Unicamp, da PUC também. Tinha uma galera bem, bem legal. E aí foi bacana que eu comecei a me jogar de cabeça assim, nesse mundo acadêmico também. Eu já tinha antes, né, quando eu estava no IGA, eu já estava fazendo a PUC, mas eu comecei meio que ficar ali entre o mundo, né, do mercado, o mundo acadêmico, e eu comecei a fazer umas conexões assim, para mim, assim, né, do mundo acadêmico com o mundo do mercado, que aí acabou que eu estava nessa, né, trabalhando no Senac, e eu recebi um convite para trabalhar no Lance, no Rio de Janeiro, que eu estava comentando, né, no jornal Lance. E aí eu fui pro Lance, no Rio, pelo convite de uma editora também do IG. Olha como conexão é importante, né? Uma editora do IG, a Jaque do Aventures, ela estava trabalhando lá, ela era diretora de digital lá no Lance, e ela falou: preciso de alguém para me ajudar aqui a coordenar as paradas, tal, a coordenar os projetos digitais. Eu fui para o Rio por isso, porque eu falei: nossa, que bacana, né? Eu vou trabalhar com projetos digitais para uma empresa que é super conhecida pelo seu produto impresso, né? E que tinha a ver com jornalismo, achei legal. Apesar de eu não entender nada, absolutamente nada de esportes. Nunca entendi esportes, assim, nunca foi meu forte. Tipo, futebol eu só entendo quando a bola entra no gol, e mesmo assim eu já descobri que às vezes entra no gol, mas não entrou, assim. Então eu não sei muito bem como funciona ainda. E foi um desafio, assim, né? Porque eu não entendia nada de esportes, mas eu entendia digital. Eu tinha tido toda a experiência com digital. Então, o meu trabalho lá era criar um fluxo, né? Um workflow, assim, um jeito de trabalhar que a gente conseguisse otimizar o que a gente estava produzindo no digital e que a gente conseguisse também integrar com o impresso. Então, a gente tinha algumas coisinhas, assim, no jornal naquela época, que tinha uma matéria no impresso e ouça o áudio no site. Então a gente começou a fazer esse cross-mídia, assim, que foi muito legal. E lá no site também a gente tinha o texto escrito e também tinha o áudio, por exemplo, do jogador. Então a gente começou a fazer umas brincadeiras multimídia e cross-mídia. Foi muito legal. E aí, por fim, eu acabei também ajudando um pouco com projeto digital para o departamento comercial, né, que vendia publicidade, mas a gente acaba fazendo muito hot site. Então eu comecei a me aproximar um pouco mais também da área comercial e de publicidade, que foi bem legal. A gente rodou algumas coisas lá interessantes, tipo, a gente fez um diary study, que a gente chama, que a gente convidou alguns dos nossos leitores mais engajados para fazer um diário contando como foi a experiência deles usando o Lancenet, né, que era o site, e os produtos de multimídia. Então foi super legal, porque a gente começou a ter um diário desses fãs do jornal, que usavam muito, né, eram heavy users, e eles começaram a dar feedbacks pra gente, falando: olha, eu tentei usar isso, esse recurso não funcionou, essa navegação tá esquisita. Então a gente começou a redesenhar o site muito baseado nessas informações, que foi bem legal. Foi uma época muito legal, gostei muito de trabalhar no Lance, foi bem diferente também. Saí de lá sem entender de esportes, continuo não entendendo. Voltei pro Terra, lá quando eu estava no Rio ainda, eu fui chamada para desenvolver um curso de pós-graduação para o Senac do Rio.
Foi muito legal também, porque me deu chance de me conectar com vários profissionais do Rio de Janeiro. A metodologia do Senac Rio daquela época era muito bacana, porque a gente criou uma pós-graduação, que eu acho que hoje é até um pouco mais comum, mas a gente criou uma pós-graduação muito prática. Então a gente tinha um volume muito grande de produção, né, que a gente construía coisas, tinha uma parte acadêmica também, né, uma parte de teoria bem bacana, e o meu xodó dessa programação, desse curso, da metodologia, era convidar profissionais do mercado para falarem com os alunos desde o começo, assim. Então a gente tinha um volume muito grande de palestrantes para a gente ter a chance mesmo de palestrantes e workshoppers, né? Para a gente ter a chance mesmo desses alunos não só aprenderem com quem está no mercado, mas também se conectar. Quase todos eles foram absorvidos pelo mercado por conta desse contato, dessa conexão que eles fizeram. E aí para mim também foi ótimo, né? Porque eu lembro que eu falava que eu era caçadora de palestrante. Eu ficava participando de eventos para ver quem que eu podia convidar para ser palestrante, para ser professor. E aí eu conheci uma galera incrível assim, do mercado de digital do Rio de Janeiro. Comecei a ter contato um pouco com a associação também, da época, que eu esqueci o nome, acho que é a Abracom, não sei. Associação Brasileira de acho que agências digitais, Abrad. Foi nessa época que eu comecei a ter contato com o pessoal da Abrad, comecei a conhecer gente, fazer conexão, enfim. E aí nessa, eu estava nesse momento, né, no lance, produzindo, construindo esse curso, aí também coordenei, dei aula no curso. E aí um amigo que eu trabalhei com ele na Ebit. Ai, como que é importante fazer conexão, né? Trabalhei com ele na Ebit e ele falou para mim, ele falou, cara, tem uma vaga aqui no Terra, você não quer vir para cá? E eu falei, puta, que legal, né? Trabalhei no IG, trabalhei no Lance e vou experimentar um outro portal, né? Eu sempre querendo experimentar. E aí foi bacana, eu voltei para São Paulo, mas continuei com o pé no Rio. Eu estava voltando todo final de semana do Rio para coordenar essa pós-graduação. E eu fiquei nesse Rio-São Paulo. E aí eu voltei para o Terra para trabalhar na área de produtos de conteúdo, que eles falavam. Eu trabalhava, nem lembro qual era os produtos. Um dos produtos que eu cuidava era o game da Disney, que era até engraçado. Eu lembro que o meu chefe falava, não conta que você trabalha com conteúdo adulto, hein? Aí eu cuidava do Tuntal, eu cuidava de um outro produto, do e-mail do Terra. E era muito legal. E aí eu aprendi pra caramba também. Essa equipe que eu trabalhei, essa formação do Terra dessa época era sensacional. Era um time fenomenal, assim mesmo. E o Terra tinha um outro approach, assim, do que era portal, do que eu tinha aprendido no IG, né? Então foi toda uma repaginação, assim, do que é trabalhar no portal pra mim. Eu sou super fã do Terra, adoro, assim, todo mundo que eu trabalhei lá no Terra ainda são super amigos, assim, mesmo, pessoais. Sou fã pra caramba. Eu falo que lá no Terra foi onde eu tive os meus... Eu sempre tive muita sorte com o chefe, com o manager, né, com o gerente. Eu sempre tive chefes muito incríveis, que eu era muito fã. Eu sempre fui muito fã de todos os meus chefes. E lá, total, eu sempre tive muito orgulho de trabalhar com essa galera. E aí, no Terra, eu trabalhei com dois caras, assim... que, assim, um dos caras mais inteligentes que eu trabalhei na minha vida, assim. Um é o Caio Costa e o outro é o Mora, o Marcelo Moraes, que tem uma agência especializada em usabilidade aí no Brasil, inclusive. Mas aí eu estava trabalhando ali com produto, né? Que a gente chamava de produto de conteúdo. Trabalhei um tempo e aí o Marcelo Moraes, ele resolveu abrir um departamento de UX, que era uma coisa nova naquela época. A gente tinha falado de usabilidade, já estava falando de usabilidade, mas o termo user experience era uma coisa meio nova. E o Marcelo Mora teve essa sacada de criar esse departamento. E ele o Terra trabalhava muito com recrutamento interno, né? Então abriu essa vaga. E quando eu vi, eu falei, caramba, que maravilhoso isso, né? Me inscrevi para a vaga. E aí ele me selecionou. Era só eu e ele no começo. E aí a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma série de palestras a meio que educar todo mundo, né? Porque a gente precisava criar demanda também. A gente tinha esse departamento, mas a gente não tinha demanda ainda, a gente não tinha trabalho. Ninguém sabia o que era o UX, né? Por que eu preciso de você?
E aí a gente começou a fazer apresentações sobre o que é UX, chamar convidados para fazer palestras internamente ali mesmo, né? Para a área de produtos, para a área de conteúdo, enfim. E aí o pessoal começou, legal, quero experimentar isso aí. E aí a gente foi crescendo a área de UX no Terra, fazendo assim, né? Mas trabalhar no Terra foi incrível também. Eu aprendi muito, muito, muito trabalhando na área de produtos e também começando esse departamento de UX com uma hora depois. UX, User Experience, é a coisa mais legal que eu já trabalhei na minha vida. Basicamente, a gente tem que entender o usuário, e o usuário de qualquer coisa. Pode ser o usuário de um cartão de crédito, de um website, de um aplicativo de site, de uma TV. A gente precisa estudar, entender o comportamento dele e redesenhar os produtos e os serviços de uma maneira que seja fácil para ele usar. Então, eu costumo dizer, por exemplo, supermercado, eu adoro esse exemplo. Supermercado, para mim, é o melhor exemplo de como se usa a metodologia, né, o conhecimento de UX assim, no mundo físico. Toda a maneira que as gôndolas são organizadas, né, os corredores, isso tudo é UX, né? Porque o supermercado, imagina ali como é que você vai navegar pelo supermercado com seu carrinho, né? Não é à toa, todo mundo sabe disso, né? Eu acho, quase todo mundo. Não é à toa que quando você tá lá na fila do caixa esperando, tem aquelas gôndolas com gostosuras ali, né? Com gordices. Então, tudo isso é user experience. Então, é entender como que é a experiência do usuário no espaço físico ou com produtos, enfim. E aí isso começou a ficar cada vez mais importante para um website, por exemplo. A gente sabe que com a melhora da internet, né, que saiu lá da conexão de escada e hoje a gente tem fibra ótica. Então, com a melhora da internet, hoje para um usuário sair de um site para o outro é muito rápido, né? Você perde um usuário muito fácil. Então, se você promove ali para ele uma experiência agradável no seu site, né? É fácil para ele encontrar o que ele foi procurar ali, né? É fácil ele navegar, é fácil ele encontrar caminhos, atalhos. E a gente tem outros elementos, né? Esses são mais elementos de front-end, mas a gente também tem elementos de back-end, né? Por exemplo, a performance do site. Então, assim, tem todo um estudo também que a gente pode fazer de a experiência do usuário, dependendo do conteúdo que a gente está colocando lá, a performance do site cai, fica mais lento. Então, tem todos uns estudos também de back-end, mas de front-end também. Depende de um monte de coisa. Mas basicamente para leigo o cliente final ele entende muito o UX como a user interface, né, que a gente fala, essa interface com o usuário, que é essa parte mais da frente. Mas tem todo um estudo por trás também para entender até pode acontecer, e já aconteceu, de alguém chegar para a gente com um projeto, com uma ideia, e aí você vai fazer entrevista com o usuário para entender o quanto que aquela ideia é legal, como que você pode organizar aquela ideia numa tela, né, para ficar fácil para o usuário interagir ali. E aí você descobre nas entrevistas que o usuário não precisa daquilo, que ele precisa, na verdade, de outra coisa. Então aí é quando a gente fala que o projeto pivota, né? Você faz uma pivoting do projeto, vira uma outra coisa por conta dessas entrevistas. Você pode aplicar UX para tudo, assim, eu aplico UX no meu guarda-roupa, você não tem noção.